Amém. A paz do Senhor a todos que estão nos vendo através da live, né? Quero convidar você a cultuar esse Deus agora. Amém? Não perca a oportunidade de estar na presença de Deus. Aliás, na presença de Deus nós estamos o tempo todo. Mas de realmente separar esse tempo para cultuar a Deus. Para tudo que estiver fazendo, e vamos adorar esse Deus. Nós não precisamos estar na igreja para cultuar a Deus. Sim, é claro que é bom estar no templo, onde Deus nos colocou aqui neste lugar. Porém, é um tempo de estarmos em casa. Amém? Então, que nós possamos estar mesmo, separando este momento de culto para cultuar esse Deus. Eu sei que muitos estamos passando por momentos difíceis, mas eu quero ler aqui Mateus capítulo 15, 31. De modo que o povo se maravilhou ao ver que os mudos falavam, os aleijados recobravam a saúde, os coxos andavam e os cegos viam. Então glorificavam ao Deus de Israel. Amém? E em João 6, 26, respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e se fartastes. Lucas 5:1. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E Lucas 11:11. Amém. Desculpa, é só até aqui. O último versículo que eu quero ler é esse aqui, Lucas 5:1. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, e ele estava junto a Genezaré. Eu coloquei esses 3 versículos aqui, porque muitos seguiam a Jesus pelos milagres que ele fazia, né? Porque viram aleijados andar, viram cegos ter visão, por isso glorificavam a Deus, pelos milagres que Jesus fazia. Outros, porque ele fez a multiplicação dos pães para saciar a sua fome. E o último aqui foi porque estavam com sede de ouvir a palavra de Deus. Então, eu quero trazer isso para nós hoje. É uma abertura de culto. Mas eu gostaria de levar a todos nós a uma reflexão. Qual é a nossa motivação de seguir a Jesus? Qual é a nossa motivação de servir a Jesus? Será que é porque Ele pode nos curar no momento difícil? Será que é porque Ele pode nos saciar? Ou eu falo até de bens materiais, não só de pão, né? Mas, porém, porque Jesus pode nos dar um carro, nos dar uma casa, porque muitas vezes, muitos estão seguindo a Jesus por isso. Não que Ele não possa nos dar tudo isso que eu falei, não porque Ele não possa nos curar. Ele pode. Mas qual é a nossa motivação de seguir a Jesus? Qual é a nossa motivação de servir a Jesus? É pelo que Ele é ou é pelo que Ele faz? E se Ele não fizer? Será que nós vamos deixar de servir a esse Deus? Porque Deus não tem obrigação de fazer nada por nós. Como eu disse, Ele pode fazer sim. E Ele faz muito. Só da gente estar aqui, respirando, estar vivo. Amém. Glória a Deus. Mas ainda, eu quero nos levar a essa reflexão. Se a gente estiver enfermo, se a gente estiver numa luta, se a gente estiver desempregado. Não é por isso que a gente tem que servir a Deus. Não é por isso que nós temos que adorar esse Deus. Nós temos que adorar esse Deus pelo amor, pelo que Ele é. Porque Ele nos amou. Amém?
Então eu quero que nós refletimos nisso, que nós possamos refletir nisso, que a gente precisa amar, adorar esse Deus pelo que Ele é, não pelo que Ele faz. Amém? Glória a Deus. Papai, nós queremos te adorar, nós queremos te louvar, independente de qualquer coisa, Pai. Obrigada, Senhor Jesus, por nós estarmos aqui nesta noite. Obrigada, Pai, porque pelas nossas forças, Pai, nós sabemos que até o desejo de adorar vem de Ti, Pai. Então, talvez pelas nossas próprias forças nós não estaríamos aqui agora. Nós estaríamos em tantos lugares, mas o Senhor nos resgatou, o Senhor nos chamou, Pai. O Senhor nos escolheu, por isso estamos aqui, Pai. E nós queremos te adorar, nós queremos te louvar, queremos te dizer que te amamos. Por isso estamos aqui, Pai. Somente para isso, Deus, para cultuar o teu santo nome, Pai, e dizer que não importa nada do que aconteça nas nossas vidas, te amamos, Senhor, e escolhemos estar aos teus pés, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Paz do Senhor a todos. Nós vamos iniciar esse momento de louvor com uma canção que ela vai dizer assim: mesmo que a vide não floresça, e mesmo que a vida traga dor, ainda assim eu cantarei ao Senhor. Amém? Que esse seja a canção de todos nós. Amém? Que possamos louvar ao Senhor, porque Ele é digno de receber toda a honra, glória e louvor. Amém. Me alegrarei em Ti, meu Deus, meu Salvador. Mesmo que a vide não floresça, mesmo que a vida traga dor, ainda assim eu cantarei, Senhor. Me alegrarei em Ti, meu Deus, meu Salvador. Mesmo que a vide não floresça, mesmo que a vida traga dor, ainda assim eu cantarei, Senhor. A alegria do Senhor é minha força todo dia. Essa alegria me sustenta e me faz cantar. A alegria do Senhor é nossa força. A alegria do Senhor é nossa força. A alegria do Senhor é nossa força. Me alegrarei em Ti, meu Deus, meu Salvador. Mesmo que a vide não floresça, mesmo que a vida traga dor, ainda assim eu cantarei, Senhor. Alegria, alegria do Senhor é minha força todo dia. Essa alegria me sustenta e me faz cantar. A alegria do Senhor é nossa força. A alegria do Senhor é nossa força. A alegria do Senhor é nossa força. Se eu chorar, eu sei, meu consolo está naquele que a morte venceu. Se eu cair, eu sei, me levantará.
alegria do céu. A alegria do Senhor é nossa força. A alegria do Senhor é nossa força. A alegria do Senhor é nossa força. Amém? Aleluia. A alegria do Senhor, ela é a nossa força. Amém? Aleluia. Que nós possamos estar firmes, porque o nosso Deus, ele é imutável, ele é inabalável. Então que nós possamos estar firmes nele. Aleluia. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo no mar, tua presença vem me amparar, teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, teu amor não falha. Não falha não. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Teu amor não falha. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Declare, tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o
choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. La 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 la. Teu amor não falha. La 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 la. Teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Tu és santo, poderoso Deus. Levantamos nossas mãos, te entregamos o louvor em nossos corações, consagramos a ti. Vem e toma o teu lugar, vem e reina sobre nós. Viemos te dar a honra que é devida, te dar a glória que é devida, te dar a honra que é devida, te dar a glória que é devida, te dar a honra que é devida, te dar a glória que é devida, te dar a honra que é devida, te dar a glória que é devida. Tu és santo, poderoso Deus. Levantamos nossas mãos, te entregamos o louvor em nossos corações, consagramos a ti. Vem e toma o teu lugar, vem e reina sobre nós. Tu és santo, poderoso Deus. Levantamos nossas mãos, te entregamos o louvor em nossos corações, consagramos a ti. Vem e toma o teu lugar, vem e reina sobre nós. Viemos te dar a honra que é devida, te dar a glória que é devida, te dar a honra que é devida, te dar a glória que é devida, te dar a honra que é devida, te dar a glória que é devida, te dar a honra que é devida, te dar a glória que é devida. Prazer em te adorar. Tu és meu tudo, és mais que
meu tudo, és mais que tudo. Meu prazer é te adorar, Senhor. És mais que tudo. Meu prazer é te adorar. Tu és meu tudo, és mais que tudo. Viemos te dar a honra que é devida, te dar a glória que é devida, te dar a honra que é devida, te dar a glória que é devida, te dar a honra que é devida, te dar a glória que é devida, te dar a honra que é devida, te dar a glória que é devida. Você pode erguer suas mãos a Ele e declarar: meu prazer é te adorar. Tu és meu tudo, és mais que tudo. Meu prazer é te adorar. Tu és meu tudo, és mais que tudo. Mais uma vez, meu prazer é te adorar. Tu és meu tudo, és mais que tudo. Viemos te dar a honra que é devida, te dar a glória que é devida, te dar a honra que é devida, te dar a glória que é devida. Você pode, aí na sua casa mesmo, construir um altar de adoração ao Senhor, usando as suas próprias palavras para engrandecer o nome dEle, pois Ele é digno de receber toda honra, glória e louvor. Toda majestade, todo poder pertence a Ele. Tu és digno, Senhor. Tu és digno, Senhor. Recebe a adoração do teu povo. Recebe a adoração da tua família, das famílias. Tu és digno, Senhor Jesus. Viemos te dar a honra que é devida, te dar a glória que é devida, te dar a honra que é devida, te dar a glória que é devida. Aleluia, Jesus. Nós encerramos assim esse momento de louvor, ó Pai, exaltando o Teu nome, porque Tu és digno mesmo de receber, Jesus, a canção dos Teus filhos, Senhor. Ser exaltado, Pai, em nome de Jesus. E que a Tua palavra, Senhor, seja proclamada aqui mais uma vez, Senhor. E que o Seu nome seja honrado, Senhor, através da vida do nosso pastor. Amém, Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Deus está neste lugar, amados, e eu creio que está aí também na tua casa. Eu sei que o Senhor, Ele está fluindo com a sua presença em nossas vidas, em nossos lares,
Ele está fluindo com a sua presença em nosso ser. A presença do Senhor, a graça do Senhor, a glória do Senhor, a majestade do Senhor flui em nós. Flui em nós porque somos seus filhos, somos aqueles que Ele chamou para ser o seu povo eleito, o seu sacerdócio real. Então eu sei que a presença do Senhor não só faz morada em nós, o Espírito Santo não só faz morada em nós, como Ele flui em nossas vidas. Amém? Ele se manifesta em nossas vidas e a sua glória poderosa, grandiosa, toma conta do lugar onde nós estamos, dando o nosso culto, o nosso louvor e a nossa adoração ao Senhor. Por isso que eu te convido mesmo aí na tua casa, a se esquecer que você está na tua casa e a remeter o teu pensamento que você está no meio da congregação, a remeter o teu pensamento que você está no meio da igreja e que você está louvando ao Senhor em meio à congregação dos santos e dos justos, porque ainda que nós não possamos estar reunidos, congregados, ainda que nós não possamos estar juntos aqui na igreja, no lugar onde nos congregamos, ainda que nós não possamos, nós podemos sentir a presença do Senhor, nós podemos fazer com que essa presença flua em nossas vidas, através da nossa sincera adoração, porque o Senhor está atrás, está à procura de adoradores que o adorem em espírito e em verdade, e de todo o meu coração eu espero que você seja esse adorador, que você seja essa pessoa a quem o Senhor procura, que o Senhor encontre em você o verdadeiro adorador, que o adora em espírito e em verdade. Por isso eu te convido, amada, eu te convido a você, querido ou querida irmã, a estar agora parando tudo e adorando ao Senhor. Eu espero que você já tenha feito isso, mas se não fez, eu espero que você faça, que você o adore, que você dê ouvidos àquilo que Ele tem para falar conosco nesta noite. Eu quero te pedir, irmão, irmã, dê o seu culto ao Senhor nesse momento. Dê o seu culto ao Senhor, porque somos privilegiados. Temos o privilégio de estarmos dando o nosso culto e a nossa adoração. Ainda que tirem de nós o direito de estarmos congregados, não podem nos tirar o direito de adorarmos. Não pode nos tirar o direito de estarmos louvando e adorando ao Senhor em espírito e em verdade. O único que pode abrir mão disso é você mesmo. Não abra mão daquilo que o Senhor te deu, não abra mão do seu tempo de louvar, não abra mão do seu tempo de adorar, não abra mão do seu tempo de se render ao Senhor, porque se você não abrir mão, ninguém pode tirar, não tem governador, não tem prefeito, não tem presidente, não tem o raio que o parta que possa tirar de você o prazer e o privilégio de ser um adorador. Então adore ao Senhor, meu querido, exalte a Ele, em nome de Jesus. Amados, nós vamos ofertar agora, esse momento de ofertar na online é meio fajuto, porque infelizmente, né, as pessoas não se ligam em ofertar. Não estou na igreja já é difícil, imagina em live, né? Então é meio fajuto esse momento, porque alguns ofertam e dizimam por constrangimento, mas como está em live, nem constrangimento, né? A cara de pau mesmo diante do Senhor prevalece. Mas, queridos, amados irmãos, eu te convido, né, a louvar ao Senhor com o seu dízimo, com a sua oferta, a honrá-lo com a sua primícia, amém? Pastor, eu não posso honrar o Senhor porque eu não estou na igreja. Enfim, você pode fazer transferência bancária, você pode fazer Pix, você pode fazer de diversas formas para você honrar o Senhor com o seu dízimo e com a sua oferta. Você pode, se você quiser, é só você querer que você pode. Amém? Então, se você quiser fazer um Pix, né, o CNPJ da igreja é 03 595 940 000169. Vou repetir, o CNPJ da igreja 03 595 940 000169, tá bom? Então, pastor, eu não concordo com o negócio de Pix, porque Pix não é de Deus. Enfim, se cada um, eu não vou ficar discutindo isso. E aí você pode fazer uma transferência, pode fazer um DOC, essa hora é só DOC mesmo.
Ou transferência se você tiver conta no Itaú. Agência 3184, conta corrente 18177, dígito 8. Então é Banco Itaú, agência 3184, conta corrente 18177, dígito 8, tá bom? 18177, dígito 8. É a conta corrente da igreja, tá bom? No domingo eu dei a gáfia de dar a minha conta corrente, mas hoje, graças a Deus, eu não tive esse ato falho aí, tá? 18177, dígito 8. É a conta corrente, agência 3184, Banco Itaú. Ah, pastor, eu tenho conta em outro banco. Então você usa o CNPJ para fazer DOC. Se você quiser fazer TED, só amanhã, porque a TED, se não mudou o horário, só é até às 5 da tarde, tá bom? E o CNPJ, então, para quem vai fazer DOC ou TED, é 03 595 940 1000 ao contrário 69, tá bom? 1000 ao contrário é 0000169, tá bom? Deus abençoe a tua vida, que você possa ofertar, dizimar na casa do Senhor. É bênção para a tua vida, é bênção para a obra do Senhor. Hoje eu estive conversando com um proprietário aqui do salão. Nós temos que pagar os R$4.000 ainda do mês passado. Não pagamos o aluguel do mês passado. Tem algum dinheiro no caixa, mas não é o suficiente para pagar. E eu estou juntando para tentar pagar os R$4.000 do mês passado. Eu compartilhei algum tempo atrás que nós pagamos todas as contas que a igreja tinha atrasada, e eu não sei se eu fiz bem de falar isso, porque para alguns foi como se eu tivesse dito assim: olha, a igreja está cheia de dinheiro, não precisa depositar oferta, dízimo, não precisa ofertar nem dizimar não. E não era isso que eu queria dizer. Eu quis dizer que a igreja tinha recebido um bom valor de dízimo, e eu paguei todas as dívidas que estavam atrasadas da igreja, deixei tudo em ordem, mas as contas vão chegando, né? O aluguel é todo mês, água, luz, telefone é todo mês. Não adianta você quitar e achar que não vai vir mais. Vem, você tem a sua casa. Se você não mora de aluguel, você tem água, você tem luz, você tem telefone, e todo mês tem que ter ali o dinheiro para pagar, senão você vai ficar sem luz, sem água e sem telefone. Amém? Então, nós temos essa responsabilidade na igreja, queridos, de manter essa obra, de manter a igreja. Então não fica aí pensando. Você ama a igreja? A igreja é a tua igreja, é a igreja que você ama, é o lugar que você quer ver crescer, que você quer ver prosperar, que você quer ver caminhando com todas as suas contas pagas. Então, tenha a sua atitude, amém? Se você não tiver atitude, não adianta você falar que ama, né? Que nem aquelas pessoas que vêm falar: pastor, eu te amo, pastor, eu gosto de você, gosto da igreja, mas eu estou indo embora. Muito obrigado por amor, obrigado porque você me ama, porque você ama a igreja, porque você ama tudo, mas está indo embora por quê então, se há tanto amor, né? É a mesma coisa que eu dissesse para Eliette: Eliette, eu te amo, mas eu quero me separar de você. Ou das duas uma, eu sou doido, ou o diabo está me dominando, né? Porque se eu a amo, como que eu largo? Não largo, né? Então, queridos, vamos pensar nisso aí, tá? Você ama a igreja? Então, colabore com ela também, com o seu dízimo, com a sua oferta. Você ama essa obra? Você não quer que ela feche? Então, é você que tem que fazer a sua parte também. Senão, não adianta. Se amanhã ou depois eu chegar aqui e disser assim: nós não temos condições de pagar o aluguel, nós vamos fechar a igreja, aí eu tenho certeza que todo mundo vai ficar pasmo, com cara assim de: meu Deus, não sei o quê. Uns vão falar que o pastor não era de Deus, outros vão falar qualquer coisa assim, mas eu tenho quase que certeza que as pessoas não vão dizer assim: a igreja fechou por causa de mim, porque eu não era dizimista, porque eu não era ofertante, porque eu não colaborei, né? Então, claro que essa igreja não vai fechar, porque eu creio que ela é de Deus e Deus vai honrá-la. Mas se porventura Deus se encher da nossa infidelidade, né, eu acho que cada um tem que tomar a sua conta e a sua responsabilidade nessa questão. Amém, irmãos? Era isso que eu tinha para dizer. Se você quiser, já dei os números, faça aí o seu dízimo, sua oferta. Eu oro e abençoo e agradeço pela tua vida, pelo seu dízimo, pela sua oferta que você vai estar depositando. Amém? Queridos, indo para a parte agora que nos interessa, que é a ministração da palavra, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 12. 2 Coríntios, capítulo 12. Para aqueles que tomam lanche na hora da oferta, já acabou a hora do lanche, tá bom? Agora é a hora da palavra mesmo. Queridos, 2 Coríntios, capítulo 12, verso 1.
Não é conveniente para mim, sem dúvida, gloriar-me. Eu passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo eu não posso dizer, ou se fora do corpo eu não posso dizer, Deus o sabe, o tal foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal, se no corpo, se fora do corpo, eu não posso dizer, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras indescritíveis que ao homem não é lícito proferir. Do tal me gloriarei, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque embora desejasse gloriar-me, eu não serei um tolo, porque direi a verdade. Mas agora disto me abstenho, para que nenhum homem pense de mim acima do que vê em mim ou que ouve de mim. E para que eu não me exaltasse acima da medida pela abundância das revelações, foi-me dado um espinho na carne, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, para que eu não me exaltasse acima da medida. Porque essa coisa eu supliquei ao Senhor 3 vezes, por essa coisa eu supliquei ao Senhor 3 vezes, para que ele se afastasse, para que ela se afastasse de mim. E ele disse-me, a minha força é suficiente para ti, porque a minha força se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Portanto, eu tenho prazer nas fraquezas, nas censuras, nas necessidades, nas perseguições, nas aflições, por causa de Cristo, porque quando eu estou fraco, então eu sou forte. Amém, irmãos? Queridos, vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te adoramos, nós engrandecemos ao teu nome, glorificamos a ti, Pai. Obrigado, Jesus, obrigado por esta noite, obrigado por este privilégio, obrigado, Senhor, pela tua bênção de estarmos aqui ouvindo a tua palavra, de estarmos ouvindo, Senhor, ó Deus de todo poder, aquilo que o teu Espírito tem para falar conosco. Que assim seja, Pai, os nossos ouvidos estejam atentos à tua voz, o nosso coração aberto para receber a tua palavra, que possamos ouvir verdadeiramente como diz a tua palavra. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, e que tu possas falar conosco, e que sejamos nós, esses que têm ouvidos para ouvir, Pai. Em nome de Jesus, te exalto. Amém. Queridos, vamos nos situar aqui nesse texto de Coríntios, né? A ministração da palavra de hoje, pretendo que seja breve, são 8:45 agora, não pretendo passar do horário, espero conseguir me concentrar naquilo que o Senhor tem para falar conosco, dentro do tempo que nos é estimado, amém? Querido, nós lemos o texto de 2 Coríntios, capítulo 12, do verso 1 ao 10, nós vimos uma situação do apóstolo Paulo aqui, né? Em verdade, que não convém gloriar-me, né? Ele começa o capítulo 12 dizendo isso, né? Deixa eu abrir aqui de novo. Não é conveniente para mim, sem dúvida, gloriar-me. Eu passarei as visões e revelações do Senhor. A palavra que Paulo está falando aqui, ele está dizendo, é um contexto, aliás, do capítulo 11, né? No capítulo 11, nós vemos, acho que desde o capítulo 10, nós vemos que o apóstolo Paulo, já no capítulo 10, ele está ali defendendo o seu apostolado, né? Está ali fazendo a defesa do seu apostolado. No capítulo 11, então ele começa, em continuidade a essa defesa, ele começa falando a respeito da tolice daqueles apóstolos, falsos apóstolos, ou super apóstolos, ou apóstolos que se achavam mais excelentes do que ele, né? Tem traduções bíblicas que colocam o termo super apóstolos, tem outras traduções como essa que eu estou lendo, que diz apóstolos excelentes, ou que se achavam excelentes, né? Deixa eu aqui me situar no texto, para que a gente possa entender, tá bom?
aqui no verso 5. Na verdade, essa tradução fala superapóstolos, né? Capítulo 11, versículo 5, diz assim, ó: porque suponho que em nada fui inferior aos superapóstolos, né? E algumas traduções diz aos excelentes apóstolos, né? Ou que se achavam, isso está entre aspas, na verdade deveria estar entre aspas, né? Porque ele está ironizando, ele não está falando de forma literal, que aqueles homens eram super apóstolos ou apóstolos excelentes. Não, ele está falando de forma irônica. Tanto que ele começa dizendo assim, ó: porque suponho que em nada fui inferior. Né? Ele está dizendo assim, olha, eu não fui inferior a esses camaradas aí que está ensinando outra doutrina, que está falando mal de mim, que está dizendo que eu não sou um bom apóstolo, que diz que eu sou muito incisivo por cartas e muito brando pessoalmente. Eu não sou inferior a esses. Né? Então aqui ele já continuidade. E aí a gente vai ver um pouco mais para frente, se eu não me engano, no verso 22 do capítulo 11, que ele começa a trazer um pouco de uma exaltação a si mesmo. Ele começa a se gloriar, né? E é por isso que ele começa o capítulo 12 da forma como nós lemos, amém? Então, só para você entender, no capítulo 12, versículo 1, ele fala assim, ó: não é conveniente para mim, sem dúvida, gloriar-me. Então ele está falando assim, ó, para mim não é bom, eu não gosto, não é legal para mim estar me gloriando, mas ele está falando isso porque ele teve que se gloriar. No capítulo anterior a gente vê isso, né? No capítulo 11, ele teve que se gloriar. Vamos lá, no capítulo 11, verso 22, que ele fala assim, ó: eles são hebreus? Eu também sou. São israelitas? Eu também sou. São a semente de Abraão? Eu também sou. Percebe? Ele está dizendo, ó, eu também sou hebreu, eu também sou da semente ou da raiz ou da linhagem de Abraão, eu também sou israelita. Então ele está aqui, ó, e aí continua. Eles são ministros de Cristo? Eu falo como um tolo. Eu sou mais em trabalhos mais abundante. Eles são ministros de Cristo? Eu falo como um tolo. Eu sou mais em trabalhos mais abundantes, em açoite acima da medida, em prisões mais frequentes, em perigo de morte muitas vezes. Então você percebe que Paulo está falando da sua condição de hebreu, da sua condição de israelita, da sua condição de ser da raiz de Abraão, e ele continua dizendo, olha, eu sofri muito mais. Se eles acham que são de Cristo, eu estou falando até como um tolo que eles são de Cristo, porque eu sofri mais do que eles. Perseguições, açoites, né? Então ele continua aqui falando que ele sofreu frequentes perigos de morte, né? Aí ele continua ainda no verso 24, olha: dos judeus 5 vezes recebi 40 açoites, exceto um. Então, se eu não fiz a matemática errada, ele está falando aqui que ele recebeu 199 açoites, né? 5 açoites de 40 açoites, ou seja, menos um, né? 199 açoites. 3 vezes eu fui açoitado com varas, uma vez eu fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei nas profundezas, em viagens, muitas vezes em perigos de água, em perigos de ladrões, em perigos da minha própria nação, e em perigos dos pagãos, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em exaustão e dor, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, no frio e na nudez, além das coisas exteriores, o que vem sobre mim diariamente, o cuidado de todas as igrejas. Quem é fraco, eu não sou fraco. Não, quem é fraco, eu não sou fraco? Quem está ofendido, eu não me inflamo? Se for necessário gloriar-me, gloriar-me-ei nas coisas que dizem respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é bendito para sempre, sabe que eu não minto. Em Damasco, o governador, sob o rei Aretas, guardou a cidade dos Damascenos com uma guarnição, desejosos de me prenderem. E por uma janela, dentro de um cesto, fui descido em um muro e escapei
das suas mãos. Então aqui, olha, você vê que no capítulo 11, do verso 22 até o final, você vê que ele, em defesa do seu apostolado, ele começa a falar as coisas que ele sofreu, as coisas que ele passou, as coisas que aconteceram com ele, as coisas que ele fez no Evangelho, as coisas que ele fez por amor a Cristo. Então, você percebe que ele começa a falar de si mesmo. Ele começa a fazer uma autopromoção. Então, o apóstolo Paulo, para poder se defender daqueles que estavam acusando ele de ser um falso apóstolo, ele começa a se autopromover. É como se eu chegasse aqui e falasse assim: irmãos, olha, eu sou um pastor excelente, viu? Eu sou aquele pastor que ama as ovelhas, eu sou aquele pastor que visita, eu sou aquele pastor que chora com quem está chorando, eu sou aquele pastor que sorri com quem está sorrindo, eu sou aquele pastor que tem um coração aberto para todo mundo. Então eu começasse a falar de mim mesmo, que eu sou. Talvez os meus ouvintes, que são vocês, falarem assim: esse camarada aí está de brincadeira, né? Está se achando, né? Então era o que o apóstolo Paulo estava fazendo aqui. Ele estava dizendo: eu sou hebreu, eu sou israelita, eu sou da raiz de Abraão, eu sofri naufrágio, eu sofri açoite, eu sofri perseguição, eu sou a pessoa que passou, né, por muitas coisas pelo Evangelho de Cristo, pelo amor do Senhor. E aí, então, aqui no capítulo 12, verso 1, ele fala: não é conveniente para mim, sem dúvida, gloriar-me. Né? Ele querendo dizer: olha, eu não gosto, não é conveniente, não é um negócio que me agrada ficar me gloriando aqui. Né? E aí, em continuidade, ele diz assim: eu passarei as visões e revelações do Senhor. Aí ele fala dele mesmo. Ele começa aqui no verso 2, obrigado minha querida, ele começa aqui no verso 2, falando dele mesmo, só que na terceira pessoa. Ele começa a falar dele, né, como se ele estivesse falando de uma outra pessoa, mas na verdade o apóstolo Paulo está falando dele mesmo. Ele diz assim: olha, conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo eu não posso dizer, ou se fora do corpo eu não posso dizer, Deus o sabe, o tal foi arrebatado ao terceiro céu. Então você percebe que ele fala assim: conheço um homem em Cristo que há 14 anos, ele está falando dele mesmo. E aí a gente vai perceber que ele está falando dele mesmo na sequência do texto. Né? Se você não sequenciar o texto, se você não continuar lendo o texto, você corre o risco de sair por aí falando bobagem. O apóstolo Paulo tinha um amigo, né, que há 14 anos atrás, há 14 anos, né, depois que ele escreveu a carta aos Coríntios, 14 anos antes de ele escrever a carta aos Coríntios, tinha sido arrebatado ao terceiro céu. E aí estaria errado. Ele não está falando de um amigo, ele não está falando de uma outra pessoa. Ele está falando dele mesmo, só que ele coloca de forma narrativa, na terceira pessoa, a experiência dele. Né? E ele fala assim: e sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, eu não posso dizer, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso, e ouviu palavras indescritíveis que ao homem não é lícito proferir. Então, ele está aqui falando que ele foi arrebatado ao terceiro céu. Né? E nós temos aqui a ideia, né, de terceiro céu, que o próprio texto traz como o lugar do paraíso. Então, se você pensar que o primeiro céu é o céu atmosférico, aquele que a gente contempla, né, é o céu atmosférico. Se você pensar que o segundo céu é o planetário, né, e se você pensar que o terceiro céu é o paraíso, então você vai saber que ele esteve de forma sobrenatural, né, sendo arrebatado pelo Senhor e ouvindo coisas as quais ele simplesmente não conseguia reproduzir, as quais ele dizia que não tinha condições de estar reproduzindo. Eu fiz aqui algumas anotações, né? Paulo estava falando de si mesmo, eu já falei isso, né?
E considerando que esta carta aos Coríntios tenha sido escrita no ano de 56, que alguns concordam que o ano da escrita dessa carta aos Coríntios foi o ano de 56, então ele está se referindo a uma visão que ocorreu no ano de 42 depois de Cristo, né? No ano de 42 depois de Cristo. E se assim for, muito provavelmente essa visão ele teve, essa experiência ele teve antes da sua primeira viagem missionária, que alguns concordam que foi entre os anos de 44 ao ano de 48 depois de Cristo. Amém? Ele foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, né? Indizíveis, como que está aqui? Indescritíveis, né? Inefáveis, indescritíveis, que não se tem como reproduzir, né? E ele coloca depois na sequência, no verso 5 aqui, ó, de tal me gloriarei. Então ele fala assim, olha, destas coisas, de ter sido arrebatado ao terceiro céu, de ter ouvido coisas que eu não consigo nem reproduzir, disso eu posso me gloriar, né? Disso aqui eu me gloriarei, mas de mim mesmo não me gloriarei, né? Eu não vou ficar me gloriando, né? Porque ele já tinha feito isso lá no verso 11, e aí ele coloca, eu não vou ficar me gloriando, senão nas minhas fraquezas. Porque embora desejasse gloriar-me, eu não serei um tolo, porque direi a verdade. Então ele fala assim, embora eu deseje me gloriar, se eu fizesse isso, se eu me gloriasse, eu não seria um tolo por estar me gloriando, porque eu estaria falando a verdade. E aí você vê que ele está falando isso como uma forma também até de dizer, esses aí que estão falando, que estão se enchendo e se gloriando para vocês, eles se gloriam de coisas que não são verdadeiras, eles se gloriam de coisas que não é real. Mas se eu me gloriasse, eu não seria um tolo, porque esses são tolos, mas eu não seria um tolo, porque eu estaria falando a verdade, né? Eu estou aqui te dando a compreensão do texto, para depois a gente chegar onde eu quero chegar, tá bom? E para que, continuando aqui no verso 6, né? Mas agora, disto me abstenho, para que nenhum homem pense de mim acima do que vê em mim, ou que ouve de mim. Então ele fala assim, olha, eu não vou ficar aqui me gloriando para ninguém ver algo maior do que eu realmente sou e do que realmente eu falo, né? Então eu não vou ficar aqui me gloriando para ninguém me olhar como se eu fosse mais do que realmente eu sou, né? Porque se eu contar as minhas experiências, se eu for me gloriar, de repente vão me olhar como acima do que eu sou, ou vão ouvir as minhas palavras acima da maneira como deve ser ouvida. Então ele fala, eu não vou fazer isso, né? Eu quero, trocando em miúdos, né? Eu quero que vocês vejam em mim e que vocês ouçam de mim aquilo que é conveniente. E para que eu não me exaltasse acima da medida, pela abundância das revelações, foi-me dado um espinho na carne, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, para que eu não me exaltasse acima da medida. Então aqui ele está dizendo, olha, para que eu não me exaltasse, para que eu não ficasse exaltado, foi-me dado um espinho na carne. Você sabe que algumas pessoas, acho que, não sei se nessa Bíblia, ou numa outra que eu tenho, eu acho que na Bíblia cronológica de estudos que tenho, diz que provavelmente esse espinho na carne seria uma malária que o apóstolo Paulo teria pego, né, e que o Senhor não quis curá-lo disso, né? Então, naquela Bíblia, acho que cronológica de estudo, se eu não estiver enganado, porque eu li algumas Bíblias de estudo, e se eu não me engano nessa Bíblia cronológica fala isso. Mas tem alguns teólogos que dizem que o espinho na carne de Paulo não necessariamente poderia ser uma doença, mas de repente alguma afeição, algum desejo, alguma coisa assim. Não sei, queridos, se doença, se afeição, se desejo, não sei. Eu sei dizer que o apóstolo Paulo aqui, ele diz que esse espinho na carne lhe servia como uma forma do inimigo de Satanás estar esbofeteando ele. Para que ele não se gloriasse, para que ele não se exaltasse, para que ele não perdesse a medida, né? O bom senso. E aí ele fala assim, olha, por essa coisa eu supliquei ao Senhor 3 vezes para que ela se afastasse de mim. Ou seja, eu pedi ao Senhor que tirasse esse espinho da minha carne por 3 vezes.
né? Aí verso 9, e ele disse-me, a minha graça é suficiente. Em algumas traduções diz, a minha graça te basta. A minha graça é suficiente para ti, porque a minha força se aperfeiçoa na fraqueza. Então o Senhor responde para ele, olha, a minha graça te basta, ou a minha graça é suficiente para você, para ti, né? Porque a minha força se aperfeiçoa na fraqueza. E é interessante tomar essa parte do texto, porque muitas vezes a gente não entende o porquê Deus permite que passemos por coisas. O porquê Deus permite que nós passemos por situações. Quando nós passamos por algumas situações, por algumas coisas, muitas vezes a gente tende a querer murmurar, a gente tende a querer reclamar, mas às vezes precisamos parar e pensar se aquilo que estamos passando, que está nos provocando dor, que está nos provocando afronta, talvez seja o Senhor trabalhando a sua força na nossa fraqueza. Talvez seja o Senhor trabalhando, aperfeiçoando o seu poder na nossa fraqueza. Amém, queridos? De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Portanto, eu tenho prazer nas fraquezas, nas censuras, nas necessidades, nas perseguições, nas aflições, por causa de Cristo, porque quando eu estou fraco, então eu sou forte. Queridos, e aí no verso 11, ele diz assim, tornei-me tolo em gloriar-me, vós me compelistes, porque eu devia ter sido recomendado por vós, visto que em nada fui inferior aos muitos principais apóstolos, embora eu nada seja. Então ele fala assim, tornei-me tolo em gloriar-me, né? Porque a gente leu lá no capítulo 11, né? Que ele estava ali falando, eu sou, eu faço, eu aconteço. Então ele disse, eu tornei-me tolo em gloriar-me. Ele não queria estar se gloriando. Mas ele também traz a retórica aqui de que foi necessário, né? Para que aquelas pessoas que estavam ali se colocando como superapóstolos, né? Pudessem pudessem ser colocadas no seu devido lugar, porque em nada ele era inferior a essas pessoas, em nada ele era inferior a esses superapóstolos. Queridos, agora que nós entendemos, né, que nós fizemos aqui uma exegese do texto, eu quero que você medite naquilo que eu vou te falar, né? Assim como o apóstolo Paulo, muitas vezes, nós somos tentados a nos gloriar, somos tentados a nos engrandecer, né? Eu como pastor, talvez, seja tentado a me engrandecer, eu sou pastor, eu que mando, eu que sou, eu que faço, né? Mas, como muito bem disse o apóstolo Paulo, isso é tolice, é bobagem. Se você como cristão, você começar a achar que você que você faz, que você acontece, você, assim como o apóstolo Paulo, não fui eu, foi o apóstolo Paulo que disse, eu vou pedir licença, eu vou beber só uma aguinha, porque minha garganta está seca. Irmão, bebi água de guti-guti, né? Guti-guti. Foi bom, gostoso, maravilhoso. Obrigado, Marli. Queridos, então nós somos tentados, a muitas vezes querer nos engrandecer. Só que quando nós nos exaltamos, quando nós nos gloriamos, não foi o caso do apóstolo Paulo aqui, de estar se gloriando por uma causa vã, ele estava se gloriando por uma causa considerada até nobre, porque ele estava querendo ali defender a sua posição como apóstolo, defender a sua posição como fundador daquela igreja de Corinto, mas o consolidador, né, daquela igreja de Corinto em Cristo. Mas muitas vezes nós fazemos isso por tolice mesmo. Eu sou, eu faço, aconteço. E aí vem o inimigo, muitas vezes, e ganha um espaço que não era para ele ganhar, mas que nós damos porque nos gloriamos.
Alguns se gloriam pelo seu entendimento, pelo seu conhecimento. Outros se gloriam porque, eu sou filho de Deus, e eu tenho que ter, eu tenho que fazer, eu tenho que acontecer. Outros se gloriam porque acham que Deus tem a obrigação de fazer as coisas na vida dele. E o apóstolo Paulo aqui, ele fala assim, eu tinha um espinho na carne. Eu orei ao Senhor por 3 vezes, e o Senhor falou, a minha graça te basta. O Senhor me respondeu que a graça dele era suficiente para mim. Então, muitas vezes nós não queremos essa resposta de Deus, e não nos conformamos com ela. E hoje existe uma linha onde você não tem que aceitar. Não aceite, querido, passar problemas na sua vida. Não aceite, querido, passar dificuldades na sua vida. Só que talvez o Senhor esteja berrando no teu ouvido, ei, a minha graça te basta. Ei, a minha graça é suficiente para ti. E você está ali, não aceito essa graça, não aceito nada, eu quero o melhor dessa terra, e às vezes Deus já te deu o melhor dessa terra. Queridos, eu compartilho com vocês direto, que eu estou passando, já faz algum tempo, já faz uns 2 anos mais ou menos, ou mais, que eu reformei minha casa, e desde então eu estou passando muito apurado na minha vida financeira, porque eu fiz muitas contas, muitas dívidas a longo prazo, a longuíssimo prazo, né? Eu tenho dívida até o final do ano que vem, ou até depois, no ano que vem, 2022, até 2023, eu tenho conta para pagar dessa reforma. E claro que eu tenho que apertar muito o meu orçamento, muito as minhas despesas, elas são muito altas, e eu tenho que apertar muito, tenho que enxugar muita coisa, mas eu me sinto extremamente abençoado por Deus. Eu me sinto extremamente farto da bênção do Senhor. Sabe por quê? Porque eu acho que eu sou o cara mais afortunado da face da terra, em ter a minha esposa, em ter os meus filhos, em ter a minha família. Essa é a maior bênção que eu poderia receber, a maior de todas elas. E aí, como se não bastasse, porque Deus ele faz mais do que a gente imagina. Como se não bastasse eu já ser abençoado em ter uma esposa maravilhosa, em ter filhos maravilhosos, o Senhor ainda me deu um rebanho para cuidar. Então, queridos, eu sou privilegiado, afortunado, rico, bilionário das bênçãos do Senhor. Porque eu tenho um lar ao qual é maravilhoso. Eu tenho uma igreja que não é minha, é de Cristo, mas que o Senhor me fez mordomo para cuidar dos seus filhos. E eu sou feliz pelo privilégio de ter cada uma da vida de vocês aos meus cuidados. De estar podendo orar, chorar, clamar ao Senhor pela vida de cada um, de estar apacentando, ensinando. Então eu sou um cara extremamente bem-sucedido. Eu me vejo assim, por ter vocês, por ter a minha família, por todo o bem que o Senhor tem me dado. Queridos, mas muitas vezes a gente não consegue enxergar. Eu louvo a Deus porque eu enxergo isso, porque tem pessoas que no meu lugar não enxergaria. Senhor, eu não aceito passar dificuldade financeira, eu não aceito ter dívida, eu não aceito isso. Ei, calma aí, para. Primeiro, que eu tenho que ter consciência, quem fez a dívida não foi Deus, fui eu. Então eu não tenho nada que falar que não aceito, eu fui lá e fiz a conta, eu fiz a dívida, eu sabia que eu tinha que pagar. Então muitas vezes a gente vai, compra, faz, acontece, se estoura cartão de crédito, estoura tudo, e aí eu não aceito, ei, baixa a bola, você que fez, não foi Deus. Deus não fez aqui uma teofania, se materializou e falou assim, ei, me dá aqui o seu cartão que agora eu vou no shopping gastar. Ei, me dá aqui o seu cartão que agora eu vou lá no mercado gastar. Não, Deus não fez isso, Tenho certeza absoluta que Deus não fez isso. Ele não se materializou, não fez, não promoveu uma teofania para gastar o seu dinheiro e agora falar para você, se vira para pagar. Não, nós temos que nos virar para pagar nossas contas porque a gente fez a conta. A gente
correu atrás dessas dívidas. Ah, pastor, eu precisei. Como eu posso dizer? Deus, eu precisei. Tudo bem, Deus até vê, compreende, me abençoa, me supre, tudo, mas eu não posso me esquecer que eu fiz a conta, eu fiz a dívida. Então, a questão não é Deus não estar me abençoando. A questão é que eu enxergo que eu tenho dívidas que eu fiz e que a bênção de Deus é superabundante na minha vida. É superabundante. Né, pela família que tenho, pela igreja que tenho, amém? Então, eu estou falando isso porque eu quero que você pare e pense. Tem pessoas que dizem assim, Deus não me abençoa porque eu não tenho uma condição financeira como gostaria. Ei, olha ao seu redor o que Deus tem te dado e veja que a bênção não é apenas dinheiro, a bênção é muito mais que isso. Tem pessoas que, aliás, têm muito dinheiro, é miserável, não tem a bênção de Deus. Ah, pastor, então você não gostaria de ter muito dinheiro? Gostaria. Ou se gostaria. Gostaria de ter a conta bancária bem gorda, o bolso cheio de dinheiro, gostaria. Se isso fosse bênção para a minha vida. Se Deus me desse graça e estrutura para ter tudo isso. Aí eu gostaria. Mas se não é para fazer bem para a minha vida, se é para me afastar de Deus, eu prefiro ser o pobretão que sou mesmo. E sou bem sucedido, sou feliz, sou contente. Então muitas vezes as pessoas colocam um espinho na carne ligada às bênçãos materiais. E aqui o apóstolo Paulo estava recebendo a resposta de Deus de que aquele espinho na carne dele seria no caso aí uma bênção, porque a graça do Senhor lhe bastava e também o poder de Deus se aperfeiçoaria na sua fraqueza. O apóstolo Paulo estava recebendo aquela resposta de Deus e estava tendo aquele entendimento a respeito do seu ministério, a respeito da sua vida cristã, como um evangelizador que ele era, como um apóstolo que ele era. E muitas vezes a gente pega essa palavra e coloca como se ela tivesse direcionada às questões materiais. Ah, Senhor, eu não sei porque que o Senhor não me tira esse espinho da minha carne de ser um cara desempregado. Ei, isso não é espinho na carne, me perdoa. Isso aí é questão de você tomar uma posição, se não é questão de tomar uma posição, é questão de você orar, pedir a Deus direcionamento, enfim, qualquer coisa, mas não é espinho na carne. O espinho na carne, na verdade, é aquilo que muitas vezes está dentro de você, está inserido dentro de você, para trabalhar o teu coração na presença do Senhor. Para trabalhar a tua vida na presença do Senhor. Às vezes é a mesma coisa que eu chego aqui e falo assim, estou com um espinho na carne, que é a minha vida financeira. Não, eu já acabei de falar, né? Isso daí eu cavei as minhas contas e as minhas dívidas. Eu não posso dizer agora que Deus colocou esse espinho na minha carne, como muitos fazem, né? Eu estou falando isso porque eu já ouvi dezenas de pessoas usando esse texto para fazer essa alusão financeira ou material com qualquer outra coisa. E na verdade essa fala, esse texto nos remete não a questões materiais, mas a questões espirituais, né? O apóstolo Paulo estava dizendo que aquele espinho na carne dele lhe serviria para que ele não se gloriasse, para que ele não se ensoberbecesse, para que ele não se engrandecesse. E isso porque ele era o cara, né? Então gostaria de ser um pouquinho do que ele era, né? Então ele estava falando, por mais que eu possa querer me ver como o cara, eu vou ter que entender que eu não sou ninguém, que eu estou sujeito ao poder de Deus e preciso do poder de Deus para viver. Amém, queridos? Muitas vezes nós não entendemos a palavra como ela deve ser entendida. E aí a gente começa a viver um desânimo e um fracasso espiritual. Então eu estou te convidando a meditar naquilo que está sendo dito, para que você não viva um desânimo e nem um fracasso espiritual. Amém? Então, o apóstolo Paulo, eu fiz aqui as anotações, saí delas, né? O apóstolo Paulo estava expondo sua propriedade em poder se gloriar de experiências que não havia vivido, de experiências que havia vivido, e não de seu próprio ego, como faziam os falsos apóstolos que se gloriavam em si mesmos. Porque, embora desejasse gloriar-me, né?
Voltei aqui na minha anotação um pouquinho. Paulo tinha propriedade em si mesmo para gloriar-se, mas não desejava fazê-lo, pois considerava que o que nele viam e dele ouviam já bastava. Como um regulador para não se exaltar, o apóstolo se refere ao seu espinho na carne. Não se sabe que espinho era esse, porém seria para Paulo se lembrar das suas limitações. Por essas coisas eu supliquei ao Senhor 3 vezes. Né? Embora Paulo suplicasse ao Senhor e tivesse intimidade com o Pai, ele não recebeu uma resposta esperada, ou ele não recebeu a resposta esperada. Né? Então, queridos, muitas vezes a gente ora ao Senhor também por diversas coisas. E o Senhor às vezes não responde como nós gostaríamos. Ou não dá a resposta que nós quiséramos receber. Mas com certeza a resposta de Deus é sempre a melhor. A resposta de Deus é sempre a mais plena, a mais completa para as nossas vidas. Então, assim como o apóstolo Paulo entendeu que a resposta de Deus, embora não fosse o que ele queria ouvir, embora não fosse o que ele desejava receber como resposta, era a melhor resposta que ele poderia ter. Era a melhor resposta que ele poderia receber de Deus. Então, quando você estiver orando, né, eu louvo a Deus pela igreja, mais uma vez eu vou dizer, né, ontem o Elion até me emocionou, né, com a atitude dele, de convocar a igreja para estar orando pela minha vida, pela vida da minha esposa. A gente está passando sim por uma luta muito grande, mas nós cremos no poder de Deus. Então nós não nos desesperamos por crermos no poder de Deus. E muitas vezes nesta luta que estamos passando, vem às vezes notícias que tentam nos desestruturar, mas nós nos estruturamos no Senhor. Né? Então, para você que não sabe do que eu estou falando, né? Meu sogro está com Covid, meus cunhados, quase que todos estão com Covid, né? Por parte da Eliette, né? Os irmãos da Eliette, né? O Eliezer, o Samuel e a Camila estão com Covid, né? O Samuel está internado no Hospital Brasilândia, meu sogro estava internado no Hospital Cometa, agora ele está sendo transferido, já deve ter sido transferido para o Hospital Brasilândia também, e o meu sogro está entubado, né? O Samuel não, o Samuel está só com a máscara de ar. Então a gente está passando aí por uma grande prova, por uma grande luta. A minha sogra acabou de se recuperar do Covid agora, né? Terminou de tomar os remédios, está bem fortinha, mas a gente está aí guerreando, a gente está aí batalhando. E muitas vezes a gente ora para o Senhor querendo que o Senhor faça do nosso jeito. Né? Eu mesmo falo, Senhor, que o meu sogro esteja em casa ainda essa semana. Né? Hoje já é quinta-feira e ele está sendo transferido para um outro hospital e não tem previsão mínima de sair do hospital. Mas eu peço ao Senhor que ele esteja em casa até o final da semana, que esteja contando o testemunho da vitória, esteja lá com a minha sogra, rindo das experiências que teve. Mas essa é a vontade do meu coração. Mas com certeza Deus tem propósitos, Deus tem planos, Deus tem meios de fazer a sua obra. E eu não sei quais são os meios, os planos e propósitos de Deus de estar trabalhando nessas situações, mas eu me lembro do texto que o próprio apóstolo Paulo escreveu em Romanos 8, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se você tem orado ao Senhor, se você tem clamado ao Senhor, e às vezes as respostas que você tem recebido de Deus não são aquelas que você gostaria, mas então conforme-se com a presença e com a resposta de Deus. Não se conforme com a situação, não se conforme com as coisas deste mundo, não se conforme com os problemas, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que é para você se conformar com a resposta de Deus. E quando eu falo para você não se conformar com as situações e problemas, eu estou querendo dizer para você tomar posição, de você estar orando, de você estar jejuando. É isso que eu estou fazendo, né? Acabamos o jejum no domingo de 40 dias, mas eu não terminei o meu jejum.
Eu falei, Senhor, eu vou continuar a minha peleja, porque eu ainda estou no meio da guerra, eu ainda estou no meio da batalha. Eu acabei o período do jejum, mas eu não acabei a guerra. Então eu vou prolongar o meu período, porque eu preciso da vitória. Isso eu não estou contando, agora eu vou falar igual o apóstolo Paulo aqui no texto. Eu não estou contando para me gloriar, mas eu estou contando para testificar e para te ensinar que muitas vezes a gente não pode se conformar, não. É a vontade do Pai, né, e tal. Não, o Senhor quer que tomemos posição. O Senhor quer que nós pelejemos, que nós guerreemos, né, contra os nossos inimigos. Em algumas vezes, como foi com Josafá, né, ele fala assim, essa peleja você não vai precisar pelejar não, eu vou pelejar por você. Em outras vezes, como foi com Gideão, ele fala assim, olha, vai nessa tua força, Gideão. Vai nessa tua força. Eu vou pelejar com você. E vou tirar esse exército inumeroso de 32 mil para você não achar que é você. Vou colocar só 300, que é para você ter certeza que fui eu que estava lá com você na peleja. Mas você vai ter que ir pelejar com os seus 300. Então, tem vezes que o Senhor fala, não precisa ir pelejar, porque essa peleja é minha. Tem outras que o Senhor fala, não, você vai ter que pelejar, mas eu vou estar contigo na peleja. Então, eu entendo que a gente tem que ouvir a voz de Deus e se conformar apenas com a voz de Deus. Mas com mais, você precisa tomar posicionamento, você precisa ir para frente, você precisa ir para cima. Provérbios 24:10, que eu gosto tanto de citar, diz assim, olha, se no dia da tua angústia te mostrares frouxo, a tua força será pequena. Então é em tempos de guerra, eu não posso falar, vida, céus, não, que é isso? Satanás, te repreendo da minha família, te repreendo da minha casa, te repreendo no meio dos meus, porque eu sei o poder que Deus tem, e eu sei um Deus em quem eu tenho crido. Entende? Então é tomar posicionamento, é tomar o fôlego da vida e ir para cima, né? Crendo que maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Então, se você de repente não ouviu a resposta que Deus tinha, de acordo com aquilo que você queria, lembre-se que a resposta de Deus é sempre a melhor. Como a resposta de Deus para o apóstolo Paulo era o melhor para ele. Amém? Que Deus te abençoe, meu querido. Deus abençoe a tua vida, a tua casa. Né? A graça do Senhor é suficiente para as nossas vidas, como foi suficiente para o apóstolo Paulo. Amém? Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Rei, o nosso Senhor. Tem aqui alguns pedidos de oração. Nós estaremos orando em nome do Senhor Jesus. Amém? A irmã Maria, que é lá de Minas, né? Ela sempre nos acompanha. Ela é a mãe da Regis e ela sempre nos acompanha. Ela está em Minas, né? Que ela mora lá, mas ela sempre nos acompanha pelas lives. E ela está aqui agradecendo pelas orações que ela pediu no domingo pela irmã dela, a Ana, mas a Ana descansou no Senhor, né? Partiu para a glória. Amém. Nós vamos orar então pela família, para que Deus realmente traga o fortalecimento e o consolo. Amém? E aqui está, né, a família da Regis que está de luto. Então nós estaremos orando pela família, amém? Que está vivendo esse luto. Nós estaremos orando também pelas inúmeras famílias que estão chorando agora pela perda dos seus entes queridos. E nós estaremos orando para repreender essa pandemia da nossa nação, né? Eu creio que o poder da oração é suficientemente forte para repreender todo o mal, toda a malignidade na nossa nação. Amém? Então nós vamos agradecer pela palavra, nós vamos agradecer pelo culto desta noite, nós vamos agradecer pela vida dos familiares da Regi, orando por eles, clamando a misericórdia do Senhor, né? Tem os pedidos de oração que nós já estávamos tendo aí, a Eliane, né? Nós estaremos orando pela Eliane, pelo Ricardinho, que ainda também está fazendo tratamento. Nós estaremos orando pelas vidas, amém? Pelo Martinelli. São pessoas que estavam sempre, constantemente ali no telão e que agora, por causa das restrições, aí a gente não está tendo culto presencial e acabamos não tendo os nomes expostos no telão,
coração, mas nós temos a lembrança de que Deus sabe e conhece aqueles, mesmo aqueles que a gente não lembrar o nome para estar citando, e nós temos o poder da oração em nós, amém? Então, vamos orar, e eu já vou emendar a oração com agradecimento também, amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar e queremos te agradecer. Queremos engrandecer ao teu nome por tudo que és, por tudo que fazes, por tudo que acontece, Senhor, em nossa vida, em nossas vidas, Pai. Por sabermos que o Senhor é o nosso Deus e que tem o controle de todas as coisas. Pai, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, essas pessoas que citamos aqui, ó Pai, trazendo cura, trazendo consolo, trazendo, Senhor, libertação, Pai, trazendo graça, trazendo, Senhor, o fôlego da vida, Pai, ó Deus, aos familiares da Eliette, Pai, meu sogro, meus cunhados, minha cunhada, Pai, ó Deus, traz cura, Senhor, traz cura, Pai, é o que eu clamo junto com a tua igreja, é o que eu suplico junto com os teus filhos, Pai, traz cura, Senhor, em nome de Jesus, guarda as nossas vidas, livra-nos do mal, protege-nos, cobre-nos com teu sangue, cerca-nos com os teus anjos, reveste-nos da tua armadura, ajuda-nos, ó Pai, e assiste-nos na nossa fraqueza, por favor, ó Pai, nós clamamos a Ti, repreendendo já na autoridade que o Senhor nos dá, de pisarmos serpentes e escorpiões, Senhor, nós repreendemos a toda a malignidade do inferno, em nome de Jesus, nós repreendemos toda a ação de Satanás, em nome de Jesus, e declaramos o Teu poder, ó Pai, a Tua graça e a Tua misericórdia, que vidas se rendam nesta pandemia a Ti, que vidas se acheguem a Ti, que sejamos nós os instrumentos, Senhor, a estar sendo usado, Pai, ó Deus, para que essas vidas Te conheçam. No sábado estaremos indo, Pai, à frente de algum hospital orar, à frente de algum hospital ali clamar pelos enfermos, e eu quero Te pedir, Pai, que o Senhor prepare a todas as pessoas, que o Senhor mova a todas as pessoas, Senhor, que devem estar nesse evento, Pai. Ó Deus Santo e Poderoso, e ainda mais, Pai, que o Senhor possa, Pai, fazer com que vidas verdadeiramente sejam alcançadas pelo Teu poder neste evento. Em nome de Jesus, eu Te louvo e Te agradeço por esse culto, Te agradeço por esta noite, Te agradeço por tudo que és e que fazes. Em nome de Jesus, amém. Que o Teu amor, ó Deus, que a Tua graça, ó Cristo, e que o Teu consolo, ó Espírito Santo, esteja sobre cada um de nós, hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém e amém. Deus te abençoe, meu querido.